Buenas. Nessa sessão, a gente vai pegar aquele exemplo que a gente construiu de como calcular a fronteira eficiente do modelo Markowitz, só que a gente fez com o solver. Então, eu pegava cada um dos retornos, colocava no solver, rodava aquilo ali na mão. E agora eu vou mostrar uma macro que eu construí que pega e automatiza o solver. Ou seja, na verdade, o que a gente fez ali manualmente, toda hora, pega um retorno e vai lá rodando o solver, a macro vai fazer isso. Então, para mostrar que, olha, a gente, ao invés de pegar e fazer as coisas na mão, a gente pode deixar isso mais automático e facilita a vida. Para quem já tem alguma ideia de programação, vai ser tranquilo, é muito mais entender a sintaxe assim, da chamada do solver pela macro do Visual Basic, do Excel, o VBA. Para quem não conhece programação, é interessante que vai vendo assim, ó, que não é algo muito complicado de a gente fazer, da gente construir, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando a planilha que foi construída desde o início, até no exemplo anterior eu já peguei os dados prontos, então eu vou pegar desde o início para a gente entender como constrói e aí vai focar principalmente lá na macro, tá ok? Então, vamos lá para o Excel? Muito bom, pessoal. Então, só para mostrar, a primeira etapa, na verdade, eu peguei aqui uma série de cotações, aqui índice Bovespa, cotação do dólar, do real frente ao dólar, Bitcoin, o IMAG e o índice de Small Caps da B3. E eu peguei esses dados porque eu considerei esses daqui como o nosso conjunto de oportunidades para construir a fronteira eficiente. Esses dados é o que eu usei para estimar a matriz de correlações e, consequentemente, a matriz de covariância, para estimar o desvio padrão, o risco de cada um desses ativos e o retorno esperado. Então, eu usei os dados históricos dos retornos para fazer a estimativa. Essa é uma forma de estimativa, você pode colocar modelos muito mais avançados, criar suas próprias inovações, criar toda a tua modelagem, para transformar por exemplo, alguns dados em retornos. Sempre que a gente usa no modelo, são os retornos esperados, risco esperados, correlações esperadas, tá certo? Então, é sempre olhando para frente. Então, os dados históricos são muito importantes, às vezes a gente pode usar como está, às vezes é importante pegar, vamos mexer nele, já pensando na conjuntura ou o que vai acontecer ali para frente. Então, esse daqui é o nosso conjunto de oportunidades. Para fazer a estimação, eu transformei as cotações em retornos mensais, então eu resolvi usar dados mensais. Para calcular os retornos, é só pegar a cotação de um dia, de um mês, sobre a cotação do outro. Desculpa, eu falei dados mensais, dados diários aqui. O que a gente está utilizando são dados diários. Então, cotação de um dia contra a cotação do dia anterior, e tira ou faz a diferença sobre o dia anterior. Então, está aqui. Depois, eu peguei esses dados de retornos para calcular as correlações. Então, coloquei aqui, ó. Vou puxar aqui mais para o lado, pronto. Então, a correlação aqui do dólar oficial em relação ao Ibovespa. Peguei esses dados históricos para calcular as correlações de cada um deles, de cada um dos. Então, olha aqui, ó, do Bitcoin contra o índice Small Caps, e cheguei nessa matriz de correlações. Para calcular o retorno médio ao ano, o que eu fiz? Peguei aqui a média dos retornos diários e multipliquei por 252. Por que multipliquei por 252? Tem 252 dias no ano. Ou seja, o retorno médio que eu calculei dessa forma é o retorno médio anualizado. Porque eu peguei a média diária dos retornos de todos os períodos e multipliquei por 252 dias no ano. Normalmente a gente tem de dias úteis no ano. E aqui o desvio padrão, o que eu fiz? Peguei para essa mesma série de dados de retornos diários, calculei o desvio padrão desses retornos diários e multipliquei por raiz de 252. Também porque tem 252 dias no ano. E aí alguém pode perguntar, mas por que se multiplicou por raiz de 252? Porque, na verdade, quando a gente trabalha
com o risco, a gente trabalha efetivamente com a variância. Então, eu deveria pegar a variância e multiplicar por 252, calcular a variância diária e multiplicar por 252, e aí tirar a raiz. E aí eu chego no desvio padrão e raiz de 252. É o que eu fiz dessa maneira. Então, eu poderia ter calculado a variância, multiplicar por 252, como a gente fez nos retornos, e aí tirar a raiz. Ou, como eu fiz, pega o desvio padrão e multiplica pela raiz de 252. Também é o risco, o desvio padrão anualizado. Com base nesses dados, aí eu montei essa matriz de covariância já multiplicando pelas alocações. Então, eu coloquei aqui em amarelo, são as alocações. Então, aqui é um valor que é digitado, então vou colocar aqui, ó, 10%. Quando eu coloco 10% aqui, ele já calcula o retorno da carteira. Na verdade, ele já mostra quanto está alocado na carteira, então só 10% e não 100%. Ele calcula já o retorno médio, então 10% vezes 13,4 dá 1,3, e calcula o risco, já olhando aqui para essa matriz de variância covariância, que multiplica pelas alocações. Então, essa matriz, cada item dessa matriz, o que eu faço? Eu pego cada alocação, é como eu fizesse na fórmula ali da variância de uma carteira, que eu tenho WI vezes WJ vezes a covariância do I com J, é o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu tenho o WI, que é essa alocação, vezes o WJ, que é essa outra alocação, vezes a covariância. E a covariância eu posso escrever como desvio padrão do I, vezes desvio padrão do J, vezes, e aqui a correlação do I com J. E aí essa matriz é basicamente isso. No outro vídeo que antecede esse, a gente faz essa mesma brincadeira aqui e mostra como calcula isso. E aí eu tenho o cálculo aqui do retorno médio ao ano, como que eu pego o retorno médio da carteira, que seria o retorno esperado, pego essa alocação e multiplica pelo cada um dos retornos esperados individuais. E o desvio padrão da carteira, o que eu faço? Eu pego o resultado aqui dessa matriz. Essa matriz eu tenho o quê? O WI vezes WJ vezes a covariância do I com J. Pego cada um desses termos, somo todos, é o que vocês estão vendo aqui na fórmula, e depois tiro a raiz para transformar em desvio padrão. Então, esse aqui é o risco da carteira. Como que é o problema do Markowitz? Eu primeiro tenho que definir o conjunto de oportunidades, depois, a partir desse conjunto de oportunidades de investimento, eu calculo o retorno esperado e o risco esperado e as covariâncias ou as correlações, que são esses parâmetros aqui que a gente parte do histórico nesse exemplo. E aí, o que faz o problema de Markowitz? Eu quero achar qual que é a alocação que minimiza o risco é esse retorno, é esse desvio padrão aqui da carteira, que minimiza esse risco, para cada nível de retorno, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, nessa célula O20. Eu vou colocar até aqui, ó, em vermelho, em negrito aqui, ó, para vocês verem, por exemplo, esses 10%. Tá ok? Então, se eu for aqui para aba dados e depois clicar no solver, vocês estão vendo aqui a janelinha. Eu tenho aqui, ó, as restrições. Eu quero aqui, nesse caso, eu vou colocar como... Eu preciso definir o problema de otimização. Então, eu quero, por exemplo, clicar aqui, ó, no 3,2%, que é o risco. Quero minimizar esse risco, mexendo no quê? Mexendo nestes parâmetros aqui, nesta alocação. E aí, eu quero fazer o seguinte. Deixa eu apagar essa... Eu quero que... Opa, deixa eu cancelar aqui. Dei 2 cliques e ele já calculou. Então, deixa eu voltar aqui no solver. Ele já até resolveu, foi mais rápido que eu. O 11
Deixa eu editar aqui. Eu quero que esse total da carteira aqui, ó, ou melhor, a alocação total da carteira seja igual a 1, é o que está aqui, ou 100%. E aqui eu tenho a seguinte restrição. Eu quero aqui que esse U12, deixa eu clicar aqui em alterar, U12 é o retorno da carteira, seja igual ao P18. O que é o P18? P18 é essa variável que eu chamei retorno para solver. O que é essa variável retorno para solver? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um OK aqui e fechar, não vou calcular aqui, só para mostrar essa variável. Essa variável, na verdade, ela vai pegar aqui os valores, tem aqui um O28, na verdade ele vai mudar. Eu começo aqui, ó, eu vou colocar nessa variável qual nível de retorno eu quero. Então, eu quero, por exemplo, aqui o 10%. Então, nesta variável aqui, ou melhor, nesta célula aqui, o P18, eu vou puxar o nível de retorno que eu quero rodar o solver. Tá ok? Então, é assim, para isso que serve essa variável, que eu uso ela dentro da macro, por isso que ela está assim. Então, como que funciona aqui o problema de otimização aqui do Markowitz? Eu quero minimizar o risco, mexendo nas alocações, que está aqui, garantindo que a soma das alocações tem que ser igual a 1 e que o retorno seja igual a o retorno da carteira procurada. Esse retorno da carteira procurada é cada uma das alocações individuais multiplicadas pelo respectivo retorno esperado individual, e somando tudo. Então, o retorno da carteira tem que ser igual a esse que eu defini, e aí ele vai colocar aqui do lado. Tá ok? Então, até se eu mandar resolver, ele vai resolver aqui. Ó, encontrou uma solução, tudo ok, beleza. Então, o resultado aqui, para atingir um retorno de 10%, que é o que foi o retorno para o solver resolver, que eu defini, o que ele vai ter que fazer? Colocar 9,2% no câmbio e 90,8% no IMAG, tá ok? Que é o índice de renda fixa. E aí, o menor risco que eu tenho para dar 10% de retorno esperado é 3,3% ao ano de desvio padrão. Desvio padrão pequeno. Então, esses foram os passos que eu segui para montar aqui a macro. E agora, eu vou lá para a macro. Para ir para a macro, eu tenho alguns caminhos. Eu posso ir aqui na aba, clicar com o lado direito aqui do mouse e clicar aqui em exibir código. E aí eu venho aqui para essa pasta. Eu coloquei a macro aqui no módulo 1. Pronto. Então aqui vocês estão vendo a macro que eu montei. Então, outra alternativa aqui é justamente eu pegar aqui na aba desenvolvedor, clicar nela, e aí também clicar em exibir código, tá joia? Esse aqui, no caso, vai exibir código para um determinado controle, ou eu clico aqui, macros, e aí eu digo qual eu quero ver. Então, tem uma que chama monta fronteira. Clico em editar, eu chego nela, tá bom? Então, tem tanto um caminho quanto a outra, que eu posso chegar aqui na macro, como eu vi. Uma coisa importante, quando a gente vai usar o solver aqui dentro da macro, sempre tem uma checadinha aqui, clico aqui em ferramentas e em referências. E aqui em referências tem que estar clicado aqui, o solver, tá ok? Às vezes o solver está habilitado lá na planilha que a gente está mexendo, mas não está aqui na macro. Por isso, dê uma olhada sempre aqui, no caso eu já tinha rodado e já deixei habilitado aqui o solver, tá joia? Então, às vezes isso não está habilitado e aí você tem que estar atento a isso.
E aí, essa macro aqui, que eu chamo monta fronteira, nome bem sugestivo, né? Tem duas variáveis, aqui é um número de linha, e que chama linha, e essa outra que chama localização, que vai dizer também ó, como que ele vai deslocar ali a macro, ou como vai localizar determinada célula que eu quero aqui dentro da planilha. Primeiramente, eu vou fazer várias interações aqui para montar a fronteira, ou seja, eu vou repetir os passos várias vezes. Então, para a linha de 2 a 10. Então, por que eu estou chamando de linha de 2 a 10? Então, eu tenho uma explicação. De 2 a 10 aqui, ó, se a gente contar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 9 números. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Então, 2 a 10 é porque eu coloquei aqui, ó, 9 números, 9 retornos que eu quero que ele calcule. Se eu quisesse colocar mais retornos para ele montar a fronteira eficiente, colocaria de 2 a 11, de 2 a 12, assim por diante. Então, para isso que serve esse de 2 a 10. Quais repetições? Cada uma dessas repetições é cada um dos retornos que eu quero que ele rode ali o solver. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai posicionar esse comando aqui, o range p18.select, quer dizer que ele vai selecionar a célula P18. Então, vou lá na planilha, vou ali na planilha, a célula P18, pum, é esta célula aqui, onde está o 10%. Então, nessa célula P18, eu quero que ele vai colocar, por exemplo, se o meu cursor estava aqui no V15, aquele comando range P18 select, é como se colocasse aqui, ó, o cursor aqui dentro da célula P18. É isso que eu fiz dessa maneira. Aqui é só para dizer aqui ó, o que eu vou, como que é o modo de cortar e colocar que eu quero que trabalhe. Então, eu não quero que ele que recorte ali o valor, mas assim, eu vou colar valores ali, tá certo? Aqui a localização. A localização, o que eu fiz? Eu selecionei, coloquei o cursor na célula P18. E aí, o localização vai ter assim, ele vai formar uma frase, uma string, que é a seguinte, igual a R, aí o número da linha, então aqui linha 2, tá certo? Fecha colchetes, C-1. O que faz o R2 C-1? Então, R2 C-1, estou aqui na célula P18. R2, R vem de row. Row 2 quer dizer que ele vai duas linhas para frente. Então, ele está na linha 18, ele vai para a linha row 2, R2. Vai para duas linhas para frente, ele vai para a linha 20. E C-1, C-1 quer dizer que ele vai deslocar, ele vai reduzir uma coluna em relação ao que ele está. Então, ele vai para cá, para a célula O20. É isso que ele fez aqui, tá ok? Então, do P18, ele foi para C20. Então, ele foi pegar um retorno ali. Então, quando eu uso esse comando, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar a string formada aqui por igual a R2C-1 e coloca na célula ativa. A célula ativa é aqui, ó, é essa P18, foi que a gente selecionou. Então, na célula ativa, e eu digo, ó, é uma fórmula R1C1. Fórmula R1C1 quer dizer que eu estou usando como referência não linha A2, mas estou usando como referência R e C, row e column. É como se a gente fosse usado L e C dentro também lá na planilha. Então, coloca dentro dessa célula este valor aqui que a gente chegou, que é aqui. E esse valor que a gente chegou, indo aqui para a planilha, é como se fizesse o seguinte, ó, estou na planilha aqui na P18, é como se ele fizesse isso, ó, desce duas linhas, aqui, ó, aumenta duas linhas e volta uma coluna. Então, ele coloca aqui igual O20. É isso que ele faz, basicamente. Então, puxou ali o 10%.
Então, esse comando aqui colocou lá naquela célula que eu chamei retorno para o solver, a referência para aquela célula, para aquele retorno que eu quero. E aí o próximo caminho é rodar o problema de otimização. Aqui a gente vai usar aqui o solver OK, que vai ser a chamada para o solver. Aqui nesse solver OK, da maneira que eu fiz, o que acontece? Eu já preparei a planilha ali do Excel, do solver, com alguns parâmetros. Então, as restrições já foram colocadas lá. Eu não preciso colocar elas de novo, tá ok? Então, eu estou aproveitando, eu já fiz assim, não fiz tudo na macro. Uma parte das restrições estão lá já no solver, foi aquela que a gente rodou até antes de entrar na macro. E aí, o que eu fiz? Aqui eu só tenho as chamadas. Poderia colocar também aqui já todas as restrições e tal, coisa, poderia, mas como eu quero só repetir isso daqui, resolvi fazer mais simples. E aí eu tenho até corrigir umas coisas. Então, aqui, o solver OK já vai chamar o solver. E aqui o setCell, quer dizer, que célula é a minha função objetivo. Então, setCell aqui, eu quero a célula U13, que é o risco. Então, vou mudar aqui, ó. Vou mudar, ao invés de U14, vou mudar para U13. Max-min-val diz para a gente como que vai ser o que eu quero fazer, maximizar, minimizar, atingir um determinado valor. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Venho aqui, ó, no help aqui da Microsoft, tem a função solver OK, aqui com os parâmetros. Então, está aqui, ó. Se o valor de max-min-val for igual a 1, quer dizer que eu quero maximizar alguma coisa. Se for igual a 2, eu quero minimizar. E se for igual a 3, esse D aí está mais, tá, pessoal? Se for igual a 3, eu quero que atinja um determinado valor. Eu quero minimizar o risco, então eu quero mudar para 2 o solver OK. Então, venho aqui na macro, volto na macro, e aqui eu quero 2. 1 quer dizer maximizar, o 2 é minimizar. Aí só os outros parâmetros, value of 0 ou 0 aqui, desnecessário, eu só coloquei para não ficar vazio. By change o que eu quero mudar para chegar naquele valor objetivo, para atender aquela maximização. P11 a T11, vamos aqui na planilha, para vocês verem, é justamente o quê? Alocação. Então, eu quero que ele mexa na alocação. A restrição de o total de alocação ser igual a 100%, eu não coloquei aqui dentro da macro. Até poderia colocar, tá ok? Mas foi que eu comentei com vocês. Já coloquei as restrições lá no solver, aqui dentro dessa planilha, então não preciso colocar aqui dentro da macro. A macro só vai fazer as novas chamadas aqui, e é isso que eu pedi. Aí estão outros parâmetros aí só do tipo de mecanismo que ele vai usar para otimizar, tá ok? Aqui é o engine e tal. Depois dê uma olhada aqui no help aqui da Microsoft, ele vai dizer aqui, ó, qual que é o engine, os engines disponíveis, são o simplex, o não linear. Esses problemas que a gente está usando aqui, eles são tranquilos. Então, normalmente com o simplex já funciona. Como o risco ou a variância é um problema quadrático, o não linear também funciona bem, é o meu preferido para colocar ali. Tá? Mas já testei com o simplex, normalmente ele acha também a resposta. E aqui nesse exemplo, olha aqui, ele está dizendo como você colocar aqui, por exemplo, esse solver add é para colocar as restrições, tá ok? Então, como você coloca aqui as restrições para rodar. Repara que ele tem um solver reset que limpa tudo. Eu não uso esse solver reset aqui na minha planilha, porque eu não quero que ele apague o que eu já deixei prontinho lá nos parâmetros do solver. E aí ele, finalmente, o solver OK, prepara a chamada, prepara o solver solve, como o próprio nome fala, solve, ele vai resolver, tá certo?
e vai dizer o seguinte, ó, acaba automático aí, ou melhor, ao invés de aparecer aquela janela, quando aparece aquela janela, aceita ou não a solução, encontrei a solução, ou aceita, não encontrei a solução, aceita continuar, essa opção aqui, user finish igual a true, quer dizer, ó, aceita o que aparecer, tá bom? Então, gostando ou não, vou aceitar, aí não vai aparecer aquela janelinha para ficar dando ok. Que é chato, se estou automatizando, não quero ficar toda hora dando ok. Então, ele roda uma vez aqui, e aí vem aqui, ó, aí ele vai pegar range, o 13 select, eu tenho que mudar aqui, ó, aliás, eu não preciso mudar, porque o 13 é justamente o risco aqui, ó, que ele otimizou. Então, ele vai selecionar ali a célula onde está o risco, vai copiar o valor, e aonde ele vai colocar esse valor? Ele vai colocar agora na célula P18 mais o valor da linha. A linha começa com 2, depois vai para 3, assim por diante. Então, ele começa aqui, ó, 18 mais 2 é a célula 20, P20. Depois vai colocar na P21, P22 e assim por diante. Ou seja, essa fase final, basicamente, pega o resultado aqui do risco e copia aqui para essa coluna. Tá ok? Feito isso, eu posiciono, assim, quando eu dou o range, localização, que é onde está a célula, eu vou selecionar essa célula e aí eu vou colar o valor. Então, eu coloco o paste, aí eu uso selection, selection é para dizer, ó, a célula selecionada, eu faço um paste special. O que é o paste special? Eu vou colar especial. O que é colar especial? Vou colar só os valores, não quero fórmula nem nada. Então, coloco os valores e pronto. Vamos para a próxima linha, vamos fazer a próxima interação. Então, volta aqui para cima, eu fiz com linha igual a 2, depois eu vou fazer com linha 3 e assim por diante, sucessivamente. Tá ok? Até que ele acaba aí. É uma macro simples para isso. Deixa eu voltar lá para a planilha. Tá tudo pronto aqui. Eu já fiz um gráfico que, conforme a gente eu atualizo aqui, ele já vai fazer aqui o desenho da fronteira. E a única coisa que eu vou mostrar mais aqui para vocês é o seguinte, já que eu já estou aqui no modo desenvolvedor, vou clicar aqui em inserir, um controle de formulário. Aí vocês vejam que mudou o formato do cursor. Posiciono em algum lugar, clico com o lado esquerdo, aí eu vou puxando aí com o mouse, aí ele criou um botão. Nesse botão ele pergunta assim, atribuir macro. Que macro eu quero? Eu quero que ele chame a monta fronteira, que é essa que roda o solver. Dou OK. Pronto. E aí, clico com o lado direito e eu vou clicar aqui, ó, editar texto. Então, aqui eu vou chamar de monta fronteira eficiente. Pronto. E aí, tá aqui. Agora tem um botãozinho. Com esse botãozinho, ó, só clico nele e ele vai chamar a linha macro. Não precisa entrar lá na macro, outra coisa. Deixa eu voltar aqui para a página inicial, só para vocês verem. Então, tá tudo pronto aqui. Tudo montadinho, os dados estão aí. E agora, vou só zerar aqui, ó. Não vou dar trabalho fácil para ele. Vou zerar toda a alocação. E aí, pronto. Vou clicar aqui em fronteira eficiente. E aí ele vai resolvendo. Então, vocês estão vendo que ele está resolvendo. Está pegando rapidinho ali os valores. E montou nossa fronteira eficiente. E agora, se eu quiser, eu posso mudar aqui. Por exemplo, ao invés de 12, vou começar de 8. Tá certo? E vou pedir para ele recalcular. Monta a fronteira eficiente. Tá montando de novo, tá alterando aqui os valores. Montou, ó, ficou uma curvinha diferente. E aí, de uma maneira bem fácil, vocês conseguem pegar e automatizar e montar a fronteira que bem entenderem. Se quiser aumentar aqui o número de linhas, pode aumentar, só tem que mudar aqui na macro também, tá certo? Ao invés de ser 2 igual de 2 a 10, vai 2 a 14, assim por diante. Tem que mudar meu gráfico tem que mudar aqui vou fazer isso daqui para vocês verem. Então, deixa eu tirar essa observação que eu comentei que os retornos têm que ser digitados,
Então, eu vou copiar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tá aí. Vou começar de 6% e vai subindo aqui, de 2 e 2,5%, assim que eu fiz. Vou colocar de 5, vai, de 5 e vai de 2 em 2,5. Vou apagar aqui, só para vocês verem que não tem truques. Agora, de 2 a são 13 valores. Tá ok? Então, são 13 valores aqui. Vamos mudar aqui na macro. Então, vai ser de 2 a 14. Porque eu quero 13 números. Então, tem de 2 para 14 são 13 números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, 13 números. Essas contagens sempre são importantes, as checagens. Então, já mudei aqui na macro. Vou voltar aqui, sempre salva a sua macro de vez em quando, que sempre pode apagar alguma coisa e tal. E, eu preciso mudar aqui no meu gráfico. Então, vou clicar aqui no design do gráfico, selecionar dados, e aqui vou editar aqui essa série. Eu quero que pegue os dados até o P28, não, até o P32. Então mudar aqui P32, para já fazer o gráfico direitinho aqui. Ok, já arrumei o gráfico. E aí pronto, pessoal, é só clicar no nosso montar a fronteira e já está lá trabalhando, rodando o solver, fazendo todo aquele caminho que a gente já falou. Então, está aqui nossa fronteira eficiente. Ficou, na verdade, meio estranho aqui, porque os 5% é um valor muito pequeno para retorno. Veja que os retornos, menor retorno médio que a gente tem é 9,1%. Então, para ele forçar uns 5% aí, fica complicado. Então, melhor, posso colocar aqui, uns 8% funciona bem aqui. Ou de 10%. Pronto. Essa fica uma fronteira bonitinha. Rodo de novo aí. E aí, rapidinho, já montou. Está aí automatizado. Está aí nossa fronteira. Cada um dos pontos aqui. Se a gente quisesse, a gente poderia aqui, eu só pedi para copiar o desvio padrão. Aqui na macro, que foi nesse ponto aqui, que eu copiei o desvio padrão. Quem quiser pode aproveitar esse trecho de código e repetir isso daqui para copiar, por exemplo, os dados das alocações. Então, poderia usar aquele código para copiar essa alocação e saber, olha, para cada uma dessas relações, ou dessas combinações de retorno e risco, quais foram as alocações que a gente fez. Tá ok? Então, por exemplo, essa última aqui, de 40% de retorno, para dar 40% de retorno, o menor risco possível foi 31,6%, retorno esperado, e a alocação foi 45% em dólar, coloca 47,7% em Bitcoin e 7,1% em Small Cap. Então tá aí. Como que a gente pode usar o Solver de uma maneira mais automática? A partir daí, vocês já podem começar a mexer mais na macro, a partir dela, começar a colocar as alternativas, ou as restrições automaticamente, que são poucas, na verdade, nesse problema básico do Markowitz. Pode também construir uma fronteira eficiente maior, copiar as alocações como comentei, e assim por diante, mas já tem uma base para poder montar uma fronteira eficiente, não somente no braço, mas deixar ali no automático, que é legal, que aí você pode brincar à vontade, tira ativo, coloca ativo, te impõe restrição, tira restrição, e se diverte bastante, tá bom? Até mais!